Fala, meu povo! Oh, que alegria ter vocês aqui com a gente. Olha, estou muito feliz, Padre Douglas, sua bênção. Deus abençoe Thierry, Deus abençoe a todos nessa tarde. Estou feliz aqui por causa do nosso tema. Nós vamos falar sobre os santos anjos, todos os arcanjos, serafins. Vamos aqui, estamos às vésperas aí desse dia dos santos arcanjos, santos anjos, tudo que a gente tem aqui para falar nesta tarde, neste dia. Quero muito que vocês estejam conosco. Estou aqui até patrocinada aqui pela nossa parceira Lucimar aqui com essa camiseta linda de São Miguel. Então, assim, que você fique com a gente pra gente falar disso. Se você tiver dúvida, pode mandar aí, deixa de onde você é, seu boa tarde, seu oi, e já curte essa live e compartilha com alguém que você queira que chegue esse conteúdo, tá bom? E vamos lá pra nossa vinheta pra gente começar. E olha, esqueci de falar, mas se você não é inscrito no nosso canal da Rede Século XXI, se inscreve aí para esse conteúdo chegar para você. Ativa as notificações, né? Ativa lá o sininho, que esse conteúdo chega para você e você ajuda na nossa obra de evangelização. Às vezes você fica pensando, mas eu tô aqui em casa, como que eu ajudo? Quando esse conteúdo chega para alguém, você também está evangelizando. Então, peço ajuda e fica aqui com a gente para a gente falar desse assunto que é tão interessante. Quero até começar perguntando pro padre, né? Que é uma das nossas perguntas lá no nosso tema, né, padre? Quem são os anjos? Quem são ou o que são, não é? A definição que o catecismo da igreja dá é que são criaturas puramente espirituais, feitas por Deus para auxiliá-lo na manutenção das demais criaturas. São, portanto, as primeiras criaturas. São estes seres celestiais. E sempre o catecismo tem esse cuidado de se referir a seres celestiais, criaturas puramente espirituais, espíritos puros, né? Espíritos. Por quê? Porque a própria palavra anjo, ela é uma derivação do grego angelos, que significa mensageiro. Então, essa palavra ela se refere a um grupo específico desses seres celestiais, cuja função é comunicar mensagens. Mas nem todos desses seres celestiais comunicam mensagens. Não foram criados com essa missão. Então a gente poderia dizer que anjos são uma porção desses seres celestiais. Mas existem inúmeros seres celestiais que são angélicos, vamos assim colocar, né? Mas que não são propriamente mensageiros de alguma coisa. É a tradição da igreja, a tradição bíblica, judaica, unida à tradição da igreja, é que foram nos revelando, tornando claras algumas das características desses seres. E a gente pode, né, tanto recorrer ao catecismo da igreja, quanto a várias outras obras. A Suma Teológica de Santo Tomás fala muito sobre os anjos, os seres celestiais. Tem uma obra que agora está traduzida, se encontra fácil em português, do Pseudo-Areopagita, a Hierarquia Celeste, também é uma obra do século V a respeito desses seres celestiais. E ali a gente consegue obter algumas características desse mundo, vamos assim dizer, não material, que nos deslumbra tanto, a gente tem tantas curiosidades. Isso que eu ia dizer, a gente fica curioso, né, padre? Mas quando a gente vê uma imagem igual a de São Miguel, por exemplo, que você vê aquele anjo guerreiro, com aquela espada forte ali, pisando na cabeça do demônio, você já imagina, e a gente sabe que a gente vive nesse mundo de uma guerra espiritual. Sim. Então, assim, às vezes a nossa imaginação tá ali, pensando nos anjos nessa guerra o tempo todo. Não sei se é porque eu particularmente também gosto desses filmes épicos da guerra, seres digamos essas assim, sagas, né? né? Que a gente escuta. Então, eu acho que aguça mesmo a nossa curiosidade de pensar
como humanos na forma física que eles teriam. E aí o senhor está falando para a gente que eles são puramente espirituais. É difícil para nossa imaginação não pensar em tudo que já se construiu da característica deles, né? A gente só tem a imaginação para recorrer. Porque, veja, eles fogem à nossa capacidade de compreensão plena justamente por isso. O ser humano, como ele... O ser humano também é um ser espiritual, só que é um espírito. Nós somos espíritos criados para viver no corpo. Então, para viver a partir da materialidade da nossa, que é o nosso corpo, e do mundo material. Nós temos os sentidos, os nossos sentidos, 5 sentidos, são a nossa única forma de acesso ao que está fora de nós. Não é? No sentido material. Se eu não ver, se eu não ouvir, se eu não cheirar, não comer ou não tocar, eu não conheço nenhuma realidade. Isso é o ser humano. A gente chama isso aqui de imperativo antropológico, ou seja, é necessário para o ser humano que seja assim. Então, qualquer coisa que não passe pelos sentidos, para nós é desconhecido. Só nos resta imaginar. E com esses seres celestiais todos, anjos, arcanjos e todas as outras hierarquias, funciona dessa forma. Nós sabemos como são, nos foi revelada essa realidade, mas a gente só consegue deduzir por analogia, por comparações, como eles são e de que maneira eles operam. Por isso que a gente precisa fazer esses antropomorfismos. O que é essa palavra, né? Dar forma humana. A gente sabe que eles são pessoas, só que não são pessoas humanas, são pessoas celestes. Né? E justamente por isso a gente tem dificuldade de imaginar como é que é uma pessoa que não é um ser humano, porque a nossa relação entre nós praticamente restringe a ideia de pessoa a seres humanos, porque nós somos pessoas humanas, mas existem 3 tipos de personalidade, né, de pessoas: nós, pessoas humanas, essas pessoas celestes e as 3 pessoas divinas. Então, Deus também, Deus se fez um ser humano, a segunda pessoa da Trindade, não foi a Trindade toda ainda. Uma pessoa divina se fez ser humano, mas o Pai é uma pessoa divina, o Espírito é uma pessoa divina, e esses seres celestiais são pessoas não divinas, são criaturas, né? Pessoas angélicas, pessoas celestiais. Então, é bom a gente abrir esse leque de conhecimento. Existem 3 formas de existir como pessoa. Nós somos seres humanos. Tem esses seres, e esses seres eles estão meio que aqui num ponto de intersecção, né? Não são deuses, porque são criaturas, mas também não são humanos como nós. Estão num patamar superior no sentido de natureza, são anteriores a nós. Eles de certa forma, eles têm acesso a tudo, né? Que é diferente de nós, que não temos acesso ao céu ainda nesse sentido, vamos dizer, físico da palavra, né? Claro que com a nossa oração e tudo mais, mas acho que essa ligação, né? Que existe. Eles têm faculdades, algumas faculdades, né? Habilidades que nós também temos, só que eles as têm de modo muito superior. A inteligência, a sabedoria, a compreensão. A tradição nos conta que em algum momento, né, a mesma noção de tempo para eles não é como a nossa. Então, quando eu digo em algum momento, é momento no sentido como eles experimentaram. Mas em algum momento também eles não viram a Deus, não conheciam a Deus. De alguma forma, Deus criou todos esses seres e criou com livre-arbítrio, porque é próprio de Deus fazer isso, assim como fez Adão e Eva e toda a humanidade, dotada de livre-arbítrio, também dotou esses seres. E quis deles, como quer de toda criatura inteligente, o seu amor. E amor é uma decisão da criatura.
Deus não cria, Santo Agostinho falava isso, né? Deus que tudo cria, algo não pode criar, o nosso amor por ele. Porque o amor por ele, e só eu posso criar, né? Você vê, é algo que me torna semelhante a Deus. Como Deus cria coisas, também existe uma que só eu posso criar. Igual Deus é criador. Eu sou criador do meu amor por Deus. E em algum momento esses seres também foram provados, como nós somos, experimentados na fé, para que por livre decisão o amemos. Eles também foram provados. Como se deu essa prova, né? Em que processos? Bom, é uma realidade Mas que foge a nós. Essa prova que o senhor fala é até antes dessa luta que existiu no céu entre eles por conta da questão de Lúcifer como então, a rebelião dos essa anjos. luta é o resultado final da prova. Todos foram provados a amar a Deus, e uma parcela desses seres celestiais optou por não amar. E por meio de um processo, né, que só eles fizeram, porque esses anjos, eles são inteligências. Inteligências sem corpo. Nós somos inteligências no corpo. Eles são inteligências puras, sem corpo. Então, eles realizaram um processo intelectivo, né, no qual eles decidiram que a beleza que eles possuem, que é real, porque toda criatura de Deus é bela, mas a beleza que eles possuem é suficiente para eles. Eles, sabendo que Deus é um ser que se basta, também quiseram se bastar a si mesmos, sem Deus. Então quiseram glória, mas sem que Deus fizesse parte desse processo de glorificação. Então, uma parcela dos seres celestiais não creem que amar a Deus seja necessário para uma criatura, que esse amor realmente valha a pena, e até não creem que o amor de Deus seja de fato o melhor para as criaturas. Então, eles começam a se achar como Deus. O pecado, a origem do pecado, então eu vejo que o pecado é criado por esses seres celestiais. É uma invenção angélica. Sim. O pecado. E o pecado, a origem do pecado, a raiz do pecado é justamente essa criação dos seres inteligentes ao avesso do amor. Eu não disse há pouco que o amor a Deus é algo que eu crio, a criatura é que precisa criar? Se eu criar esse amor ao inverso, o nome disso é pecado. Então, graça é criar um amor a Deus em mim. Eu amo a Deus por decisão. Mas decidir não amá-lo é a criação ao avesso. É o mal. É o chamado mal moral. Igual a Deus ali, né? É exato. Achar que me basto. Eu fiquei lembrando, assim, eu acho que para quem conhece, né, é muito fácil lembrar do Smigol, né? Porque parece que assim, eu ficava pensando, poxa, aqueles seres estão diante de Deus, Deus perfeito, todo o amor. E aí você percebendo que você saindo da presença de Deus, deixando de amar a Deus acima de todas as coisas, você não tem... Eu fico tentando imaginar eles, tipo, perdendo toda a beleza e não enxergando. Não enxerga. Aí eu lembrei do Smigol, que não consegue ver outra coisa senão o próprio anel. Mesmo que aquele anel o destrua. Mesmo que aquele anel tire toda a beleza, tire toda a alegria, tire toda a força física. E mesmo assim ele deixa, né? Então, é interessante assim pensar como que o pecado nos cega. Né? Cega. É que, na realidade, o pecado nos prende tão profundamente dentro de nós mesmos que nós não conseguimos enxergar outra coisa a não ser nós mesmos. Como um peixe tão imerso na água que está, que ele não vê outra coisa que não seja água ao seu redor, e chega ao ponto de não ter consciência dela. O peixe não tem consciência da água, porque ele está imerso nela, é uma coisa, é o natural. Então, esses seres celestiais entram em si, na beleza que têm, nas faculdades que possuem, naquilo que são, que realmente é belo, mas se esquecem que foi Deus que criou aquilo e que deu aquilo.
E a beleza é tamanha, né, das faculdades, das características, né, daquilo que possui uma criatura, né, daquilo que uma criatura possui, aquilo é tão belo que ela começa a achar que aquilo é o próprio Deus. Tem um trecho do livro da Sabedoria, no capítulo 13, que diz isso. E muitos homens, deslumbrados com a beleza das criaturas, se detiveram nelas, esquecendo-se de que elas têm um Criador. Se a criatura é bela assim, que dirá o Criador? Exatamente. Mas esses seres, então, fixaram-se, né? Você citou o Sméagol, do Senhor dos Anéis. Eles se fixaram numa ideia de que eles são como Deus, né? Eles têm uma semelhança. Isso não é mentira, mas não é uma verdade completa. Você entende como aqui... Essa é a origem do demônio, né? A origem do mal. Esses seres celestiais são que caem nessa contradição interior, são os demônios. Eles são semelhantes a Deus, mas não são idênticos a Deus. É que a palavra idêntico na metafísica é uma coisa para dizer que se referir à identidade de uma coisa. Por exemplo, essa xícara ela é idêntica a si mesma. Essa é igual àquela, mas não é idêntica. Uma coisa só é idêntica a si mesma. Então, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, eu sou igual a Deus em algumas coisas, mas eu não sou idêntico a Ele. Porque eu não sou Deus. Não seria Deus. Senão eu seria Deus. Mas, aí é que tá. Esses seres celestiais... A gente fica fazendo esses antropomorfismos, né? Tentando imaginar que os processos na mente deles se dão como se dão nas nossas. Não. Esses seres, quando eles fazem uma escolha, quando eles migram para uma ideia, eles se fixam nela, porque eles fazem todos os processos intelectivos que são possíveis para se fazer em torno daquilo. De modo que quando decidem definitivamente. Por isso que não existe o arrependimento, por exemplo. Muitas vezes já ouve essas perguntas, né? Lúcifer não pode se arrepender? Não, infelizmente. Porque por causa dessa explicação que você está dando. Esse processo mental que leva a rever uma ideia, que alguém chama de arrependimento, você rever uma ideia na qual você se fixou. Esses seres não fazem. Porque eles não têm necessidade de fazer. Eles são muito superiores a nós no processo. Eles fazem, medem de todos os lados e fazem uma escolha. Então eles fizeram essa escolha e fizeram de forma definitiva. Então, são mentes... Eu vejo como é muito difícil a gente imaginar, né? São mentes sem cérebro, sem corpo. Né? A gente não consegue imaginar porque a gente nunca viu, né? Porque eu tenho por mim que o ser humano consegue, até para imaginar, só aquilo que ele já viu de alguma forma, né? Tocou, alguma coisa. Mesmo que misturadinho. Né? E não tem como a gente ver, porque ver é uma faculdade dos sentidos que acessam coisas materiais e eles não têm matéria. Mas aí é uma pergunta que eu quero fazer. Eles podem se materializar? Deus pode conferir a eles uma forma parcial e momentânea para serem conhecidos pelos seres humanos. Do contrário, né, o ser humano não tem. E por alguma causa, né, também, padre? Não é assim, à toa. Quero ver um anjo materializado na minha frente. Isso. Não, tem uma situação que envolve essa necessidade também, né? No caso desses anjos, né, que têm missões junto aos homens, se eles tiverem que ser conhecidos pelos seres humanos de alguma maneira... Então, Deus vai imprimir neles uma forma. Ou o contrário. Deus pode imprimir nos olhos do ser humano uma capacidade de ver neles uma forma, ainda que eles não tenham uma. Porque forma é algo próprio da matéria. Só matéria tem forma. Se eles não têm matéria, logo eles não têm forma. Mas eles podem usar a forma também? Por exemplo, eu já escutei histórias, não sei, né? Procedência em si, mas, por exemplo, de que até de um cachorro, por exemplo, assim como o demônio pode usar de um cachorro, um anjo também pode para, por exemplo, sei lá, ajudar alguém em alguma situação. Sim. Usar a matéria. Isso. Né? Podem. Eles dispõem da matéria de acordo com a permissão de Deus. Mas eles podem influir sobre uma matéria, atuar sobre um ser material, como de fato fazem.
tanto os anjos, né, anjos celestiais, como anjos danados, anjos perdidos, decaídos. E a guerra a que a gente estava se referindo foi essa. Lúcifer e todos os seus anjos se prendem nessa ideia. Somos como Deus. Mas aí surge um contraponto. Né? Alguém grita. Quem é como Deus? Né? Verdade. Quem é como Deus? É uma pergunta retórica, né? A resposta está na pergunta. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Então, a guerra a que a gente se refere no céu, obviamente, que entendendo que eles não são seres materiais, não é uma guerra de espada, de tapa, né? Não se dá dessa forma. É uma guerra intelectiva, né? São mentes brigando, é uma coisa que foge à nossa compreensão. São inteligências brigando. É uma briga de ideias, se você parar para pensar. As verdadeiras guerras se dão no plano das ideias, né? Conceitos, noções. Então, a guerra vence com a humildade, né? Quem vence a guerra? Os humildes. Ninguém é como Deus. Baixa a sua bola. Você não é isso. Nós não somos isso. E a humildade, dizia Santa Teresa de Ávila, é a verdade. Então, esses arcanjos, esses seres celestiais que vencem com a verdade. A espada do arcanjo é a verdade de que ninguém é como Deus. Uhum. Então, assim, a imagem de São Miguel, né, é uma ilustração de algo que se deu no plano conceitual, né, que não se deu no plano material. E é essa a mensagem que está por trás da celebração da festa do glorioso São Miguel. Nós vencemos o demônio quando nós nos colocamos no nosso lugar. Quando nós como somos humildes e tomamos o nosso lugar de criatura. Uhum. Porque os anjos demoníacos são o que são, porque quiseram um lugar que não é deles, e nós nos tornamos o que nos tornamos porque estes demônios induziram a humanidade a pensar como eles. Não foi essa a proposta da serpente? Sereis como deuses, né? Ser como Deus. Se Eva tivesse dito, ninguém é como Deus, quem é como Deus, ela teria vencido. Mas ela quis ser como Deus. Então você vê que a tentação ali no paraíso em Gênesis 3 é o oposto de Miguel, né? Miguel é uma palavra hebraica que na realidade não é um substantivo próprio, não é um nome. É justamente uma função, uma frase, né? Quem é como Deus? Ninguém. Ninguém é como Deus. Esses seres, portanto, eles não têm nomes, né? Eles têm ofícios. Então, tipo, quando o senhor dá o significado de Miguel, Rafael, Gabriel, então são os ofícios, não propriamente os nomes. É isso. Quando a gente diz Rafael, quando ele se identifica, né, no livro de Tobias, eu sou Rafael. Ele, na verdade, está dizendo, eu sou a cura de Deus. Eu só vim trazer a cura de Deus. Não seu nome, não tenho nome, eu tenho um ofício. Eles são o que fazem. E o que fazem define o que eles são. Esse é o modo desses seres celestiais existirem. Quando Gabriel surge, né? Eu sou Gabriel. Ele diz o nome dele a Zacarias. Né? É no capítulo 1 de São Lucas. Eu sou Gabriel. Ou seja, em que momento ele revela o nome? Quando Zacarias duvida de que Deus possa tornar Isabel fértil. Uhum. Porque ele anuncia que Zacarias vai ter um filho, João Batista. E Zacarias diz, mas nós somos idosos e estéreis. Ou seja, ele duvida da força de Deus. Aí ele diz, eu sou a força de Deus. Que é o nome, né? Gabriel. É que o nome, ele já está ali, ele foi preservado nas línguas originais, né? Uhum. Se fosse para traduzir tudo, não estaria traduzido, eu sou Gabriel. Estaria traduzido, eu sou a força de Deus. Você está duvidando da força de Deus? Eu vim manifestar a força de Deus. Uhum. Deus pode fazer da estéril mãe de filho, da virgem mãe de filho, porque você concorda que é uma manobra literária ali na escritura,
para demonstrar a estéril e a virgem, no fundo, estão na mesma condição, né? Uma virgem não pode conceber porque não conhece homem, e uma estéril não pode conceber porque é infértil. E a força de Deus vai gerar filho nas duas. Então, é o ofício, não necessariamente o nome. Nós é que transformamos os ofícios em nomes, né? Nas nossas línguas, cada um. Aí agora, então, uma curiosidade, porque aí, por exemplo, quando a gente olha para os nomes, o senhor falou dos ofícios deles, mas saindo um pouquinho dos anjos, quando Jesus olha para Pedro, fala que ele agora é Pedro, porque construirá a minha igreja e tudo mais. Tem outros nomes também que existem assim. Então, eu acho que é por isso que é importante também a gente olhar para os nossos nomes, né, os nomes que a gente dá aos nossos filhos, porque, de certa forma, eles também trazem um certo ofício. Trazem. No judaísmo isso era importantíssimo, sempre se tinha esse cuidado. No nosso código de direito canônico, que os fiéis não têm muito costume de consultar esse livro, né? Porque é um pouco árida a literatura, são leis, né? Mas tem um cânon que diz: os fiéis católicos cuidem para não dar aos seus filhos nomes estranhos ao senso cristão. Você tem que pensar o nome, porque realmente o nome confere uma identidade. Tem a ver com a circunstância que nasceu, tem a ver com a imprecação daqueles pais, ou seja, o nome que você dá ao seu filho, você está invocando aquilo que o nome significa, simboliza. Né? E é importantíssimo. Você está invocando a identidade de alguém que portou aquele nome também sobre o seu filho. Então, dar nomes cristãos, dar nomes bíblicos. Não qualquer nome cristão também, né? Às vezes a pessoa olha para a Bíblia e fala assim: deixa eu lá olhar um nome da Bíblia, da Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor é para lascar o coco. O Nero. Né? É, Nero. Uma criança de Nero. Então, tem que prestar atenção no contexto em que os nomes estão citados. Exatamente. Mas todos eles têm essa finalidade, né? De imprecar uma missão. Né? Claro que a missão de cada um não é o nome que vai determinar, são os desígnios de Deus. Mas é um modo de abençoar. Né? E parando para pensar, é um modo de nos assemelhar aos anjos, nesse sentido. Eles que nos auxiliam, então existe uma hierarquia angélica incumbida de auxiliar todo um coro celestial. Foi criado por Deus, incumbido de tratar diretamente com os homens. São 3 coros, a tradição foi revelando. Um coro mais próximo dos seres humanos, um coro criado por Deus para que espiritual e misticamente sejam mantidas as criaturas inanimadas. Então, o planeta, o universo, as estrelas, o firmamento, os astros. E 3 hierarquias, né? Um coro mais próximo de Deus, para servir a Deus em adoração e em louvor. Então, esses 3, até peguei aqui para eu não me confundir, que às vezes eu me confundo. O primeiro coro, que assiste, né, dá assistência ao trono de Deus, à glória de Deus. Coro, a gente fala, é um conjunto de vozes, né? Então, um termo para se referir a um conjunto de... Tem 3 hierarquias dentro de cada coro. O primeiro coro mais próximo de Deus é o dos serafins, querubins e tronos. O segundo coro, ao qual já me referi, né, que auxilia o mundo imaterial, são as hierarquias das dominações, poderes e virtudes. E o coro mais próximo dos seres humanos, de nós, são as potestades, os arcanjos e os anjos. E cada um tem uma função. Né? Nos referindo aqui ao coro dos homens. Anjos são aqueles que cuidam de cada pessoa. Então, isso é de fé que todo ser humano, quando ele é concebido, ele recebe o seu anjo. E quando foi que esse anjo foi criado? Desde a eternidade, né? Lá no princípio. Então, Deus não está criando agora anjos. Você veja o tamanho da mente, né, eterna.
A providência de Deus. Deus, desde o princípio, ao criar os anjos, sabia exatamente quantos seres humanos existiriam até o fim dos tempos. Então, quantos anjos existem? Tantos quantos são seres humanos e quantos serão. É uma coisa incontável. E esses anjos, então, que estão lá, né, desde o ato criador, vêm assistir a cada ser humano no momento da sua concepção. Alguém pode perguntar, então esse anjo está onde? Quando o bebê ainda está sendo gerado? Está dentro da barriga? Está fora? Resposta: seres espirituais não ocupam espaço. Eles não estão aqui ou ali. Tomás de Aquino explica isso. Eles não estão aqui ou ali. Eles atuam sobre coisas materiais. Então, situar um anjo é algo que a imaginação faz. Imagine como você quiser. Né? Se ele está lá dentro junto com o bebê, se ele está do lado de fora protegendo, não sei. O fato é que ele atua sobre aquele ser humano e acompanhará esse ser humano para sempre. Para sempre. A não ser que esse ser humano se perca em condenação eterna. Então, as almas condenadas já tiveram seus anjos. Mas no momento do juízo particular, da sua morte, então esses anjos vão para junto de Deus, né? Adorá-lo e viver com ele, porque eles foram criados para isso. O meu anjo da guarda foi criado para ir, né, para estarem no céu comigo. Se eu não for, bom, ele vai, porque ele cumpriu a missão dele de me guardar, né? Padre, aí a gente entra naquela questão de que muitas vezes a gente esquece desse amigo, né? Digamos assim, que a gente tem, que são os nossos anjos da guarda. Às vezes a gente esquece que a gente pode conversar com eles. E até uma pergunta, assim, eu lembro que quando eu era mais nova, assim, tinha um amigo que ele era muito voltado para isso, né? Muito devoto dos anjos, e ele sempre falava: o teu anjo te escuta. Inclusive, eu vou mandar uma mensagem pro meu anjo para ele falar pro teu. Eu lembro que naquela época eu fiquei meio assim, né? Eu falei assim, quero ver o que ele vai falar, né? Vamos ver se é verdade. E realmente, assim, eu lembro que aí uns 2 dias depois, eu tava indo me deitar e eu escutei uma mensagem. E eu falei assim, impossível, né? Porque parece que assim, é algo que não toca a nossa realidade, logo, é algo que não é natural em si. Mas essas coisas, então, são possíveis. Claro que são. Os anjos participam conosco da comunhão dos santos. Veja, santidade é um estado. Então, nós devemos ser santos, estar santos, e os anjos também. Por isso nós chamamos santos anjos, né? E são venerados dessa forma. Os santos arcanjos, que a gente celebra, né, agora dia 29, e santos anjos, que a gente celebra no dia 2 de outubro. Né? São essas 2 datas de memória litúrgica que a gente tem. Então, eles participam, né, da origem da santidade. Qual é a origem da santidade? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Veja, por exemplo, os demônios, eles não têm acesso ao nosso coração. Se você pensar algo, né, elaborar algo dentro de você em silêncio, o demônio não tem acesso. O demônio pode deduzir, especular, e é muito astuto, muito ágil, muito inteligente, acaba, às vezes, fazendo isso de modo até assertivo, mas por especulação. Um anjo, ele pode ter acesso a uma oração que você faça em silêncio, mas não porque ele lê o seu pensamento, não. Mas porque o Espírito que está em mim pode comunicar a ele. Porque nós temos o Espírito de Deus em comum. Eu não tenho o Espírito de Deus em comum com o demônio, porque ele não tem comunhão. Então, os demônios não tomam parte na comunhão dos santos. Então, isso é a mais profunda verdade. Eu posso, sim, orar com o meu anjo da guarda para que comunique-se, né? Comunique algo que é do meu coração, que é do meu desejo, ao seu anjo da guarda, que por sua vez pode comunicar a você. Essa é a comunhão dos santos, essa é a beleza da comunhão dos santos. Esse é o mesmo princípio que me permite pedir intercessão dos santos
diante de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em comum. O Espírito de Deus é como um elan, é uma conexão que une todos os que misticamente estão unidos em Cristo. Os anjos e os seres humanos. Então, e eles estão sempre com a gente? Sempre. Em todos os momentos. Tipo, agora, assim. Agora, sempre aqui. Você veja que a gente nunca tem consciência constante daquilo que é muito próximo. Né? Uhum. Eu dei ali no começo do programa o exemplo da água, né? Com o peixe. O peixe, ele não tem consciência da água, porque ele está imerso nela. A gente também, a gente não tem consciência o tempo todo de que, por exemplo, está respirando. Uhum. Agora que eu falei da respiração, pode ser que você tenha dado atenção, consciência a ela, mas é algo inconsciente. Então, os anjos estão constantemente conosco ao nosso lado. E é tão constante que a gente não tem o tempo todo consciência disso, né? E, obviamente, que eles fazem isso da forma que lhes é própria em termos de natureza. Eles não dormem, eles não comem, não se alimentam, né? O alimento deles é a graça. É a graça. Por isso, Thierry, que a gente chama a Eucaristia de pão dos anjos. É um título, pão dos anjos, né? Panis angelicus. Por quê? Porque é o momento que a gente come graça, né? Então, é do que os anjos se nutrem o tempo todo. Né? Eles se nutrem de graça, eles vivem da graça. Nenhuma outra coisa nutre. Porque nutrir o que é? Manter o ser numa coisa. Então, o que é que mantém os anjos existindo? A graça. Você porque se eles não têm corpo... não tem corpo. Então eles não o que eles comem, entre aspas? Graça. Já parou para pensar que até os demônios... Porque, veja, eles são criaturas. Os demônios só existem ainda, né, e continuarão existindo, porque a graça deixa. Veja, o amor infinito de Deus, né? Ele não só nos criou, ele nos mantém criados. A gente faz assim uma comparação. Deus não dorme. Se fosse possível Deus dormir, se Deus cochilasse 3 segundos assim, sabe aquele cochilo que você dá 3 segundos e volta? Se fosse possível isso em Deus, quando Deus cochilasse e abrisse o olho, acabou tudo. Nada mais existiria. Isso é sério, as coisas não existiriam. Tudo seria aniquilado. Porque não é que Deus criou e virou as costas, né? Esse era o demiurgo dos gregos, né? Platão, Aristóteles, eles pensavam assim. Deus criou, tudo tem uma origem, mas as coisas já estão entregues a uma lei que Deus estabeleceu. Não. Deus não deu só o ser. Deus mantém o ser. Eu fico imaginando uma alma revoltada, rebelada contra Deus. Ela só pode estar rebelada porque Deus deixa ela estar rebelada na mão dele. Uhum. Na mão dele. Veja a providência, o amor e a paciência de Deus, né? Então, os anjos têm essa missão de nos trazer inspiração, de nos proteger do mal, dos males espirituais, sobretudo, também dos materiais. Existem muitas coisas, muitas proteções, livramentos, que com certeza nós já recebemos e não sabemos, pelo fato de que não fomos livrados. Uhum. No nosso julgamento. Vezes até percebe, né? Alguns a gente percebe, mas no nosso julgamento nós saberemos de todas. E nós veremos, né, qual foi a atuação dos nossos anjos em nosso favor. Agora, dentre os anjos, alguns receberam, na história, na tradição, missões muito elevadas. Uhum. E de tão elevadas, eles receberam o título de arcanjos. Né? Arque é grande, né? Grandes anjos, que são esses que nós conhecemos, assim, nós titulamos pelo ofício 3 deles, que são Miguel, Gabriel e Rafael. Mas o engraçado é que no livro de Tobias, Rafael fala, né? Eu sou um dos 7 que assiste o trono de Deus. Então, tem essa tradição que crê que existem 7 arcanjos, cujos ofícios exatamente nós não sabemos quais são, então por isso a gente não nomina. Tem uma tradição que chama o arcanjo da porta do paraíso, né? Que Deus colocou anjos na porta do paraíso quando expulsou Adão e Eva para não entrarem. Que chama esse arcanjo de Uriel. Uhum. Mas é uma tradição, é uma possibilidade
de você pegar o termo que está ali no Gênesis em hebraico e nominar dessa forma. Mas não se tornou... Uma outra também, teoria, né, digamos assim, o senhor pode responder melhor, que esses 4 que a gente não conhece seriam os 4 do Apocalipse. É porque o número 4 no Apocalipse fala de 4, se refere a seres vivos e dá forma a esses seres. Só que, nesse sentido, a igreja nunca foi de acordo de crê-los como sendo seres celestiais. Ali são figuras dos evangelistas, que é o leão, o boi, a águia e o filho do homem, que pareceria um anjo. São figuras dos evangelistas. Porque cada evangelho, o seu primeiro capítulo, né, a sua introdução, remete a um ser vivo. Então, por exemplo, João remete à águia. É um evangelho que começa lá no alto, como a águia, né? No princípio era o verbo estava em Deus. Então, a águia significa João. Lucas é representado pelo boi, porque o evangelho de Lucas começa com Zacarias no templo, oferecendo sacrifício. E o sacrifício de maior porte possível no templo era o boi. Então, ofício sacerdotal, sacrifício, etc. Marcos é representado pelo leão, porque é justamente iniciado o evangelho com João Batista, que é a voz que clama, que grita no deserto, né? Um leão que ruge no deserto. E Mateus, simbolizado pelo homem, a figura de homem. Por quê? Porque o evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, que são homens da nação de Israel. Então foi nesse sentido. Tá? Mas existiram até apócrifos que quiseram, existem muitos apócrifos, né? Textos dos primeiros séculos que tinham essa tendência meio cabalística, né? de devoção aos anjos. Se você for estudar um pouco, por exemplo, a história da carta de São Paulo aos Colossenses, existem ali falas de Paulo que são justamente para corrigir, não digo combater, mas corrigir excessos que existia na comunidade judaica de Colossos, que estava se tornando cristã, né, aderindo a Jesus como Salvador e Messias. Mas havia uma corrente no judaísmo que é a chamada Cabala, né? Eram os que liam muitos livros, alguns apócrifos do Antigo Testamento, o livro dos Jubileus, obras apocalípticas, e que eles enalteciam demais esses seres celestiais, uma espécie de angelatria, sabe? Tudo é anjo, é ser celestial, então superestimar demais esse assunto. E por isso que aos Colossenses Paulo escreve que a Cristo estão sujeitas todos os principados e as potestades. Principado e potestade são hierarquias celestes, né? Os principados, por exemplo, já expliquei anjos e arcanjos, né? São essa última hierarquia mais alta. Os principados são seres celestiais criados por Deus para governar, cuidar, inspirar e proteger agrupamentos humanos. Por isso, principados, onde tem príncipes. Então, que é o que se diz que uma nação tem uma nação tem um principado, uma diocese tem um principado, uma paróquia, uma família, sabe? Cada família, cada lar tem um principado, agrupamentos humanos. Uma pátria, um continente, um estado de uma federação e assim por diante. Então, são chamados principados. E logo acima, principados, potestades. Porque todo principado ocupa um território material. Então tem rios, tem matas, tem agricultura, tem pecuária, enfim, recursos para fazer prosperar aquele lugar. É a primeira hierarquia do segundo coro que cuida, né? As potestades, que é de onde vem o poder econômico, poder político, poder afetivo, enfim, o poder físico, porque é de onde a gente se nutre e se alimenta. Então, potestades, de potestas, de poder.
E aí vai subindo, né? Potestades, dominações e virtudes que vão cuidar do planeta e também do universo, o firmamento, os astros criados por Deus. E as hierarquias altíssimas, que são essas que foram vistas, inclusive, por João, no Apocalipse, por Ezequiel, o profeta Ezequiel narra visões celestiais, é uma obra apocalíptica também, que Apocalipse, para quem não sabe, é um estilo literário, é um estilo de você escrever. Então você tem o Apocalipse de São João, você tem outros trechos apocalípticos na Bíblia. No Antigo Testamento é mais forte em Ezequiel e no livro de Daniel também tem trechos apocalípticos. E ali você vê, por exemplo, o trono de Deus rodeado de fogo. Então esses fogos, né? Fogo e luz. Então você tem luz e fogo. A luz, né? Em hebraico, você diz seraf. E o fogo você diz cherub. Então, seraf é uma luz. Luzes no plural, serafim. Tudo que termina em im no hebraico é plural. Serafim, luzes. Cherubim, fogos. Então é nesse sentido. Como uma palavra mais conhecida, Elohim, né? Deus. El Elohim, o Deus dos deuses. Mana, irmão. Manaim, irmãos. Então, funciona dessa forma na língua hebraica. Então, serafim não é um, né? São vários. Um seria um seraf. Seraf, querab. Serafim, querubim. Então, você tem esses seres que existem para quê? Existem para assistir a Deus. Você imagina um ser criado para assistir a Deus não querer fazer isso? É a máxima perversão. Porque não existe outro ofício. Por isso se usa dizer... Eram serafins, querubins? Luzes, né? Então, Lúcifer, né? Lúcifer vem de luz. Seria um serafim, que é a hierarquia mais alta. A luz do trono de Deus. Então, uma luz cair, na verdade, é um apagão, né? É um apagamento. E qual é o oposto? Você tem uma luz, o oposto de uma luz é uma treva. Né? É como se fosse possível. É que você não pega nenhuma coisa nem outra. Você não pega a luz. A gente vê as coisas sob a luz, mas a luz mesmo ninguém pega. E você também não pega um breu, uma treva. Então percebe que são analogias materiais que a gente faz, mas que tem muito a ver com esses seres. Mas ao mesmo tempo tem aquela explicação que se diz, né? Que não existe trevas, mas ausência de luz. E é engraçado assim, engraçado, né? É bonito de ver a sabedoria divina que mostra isso pra gente até no físico. Porque quando a gente olha lá para as Fossas Marianas, por exemplo, que não tem luz, você olha aquelas criaturas e elas são horripilantes. Aí, tipo assim, desprovidas de beleza, né? Isso. E é como se Deus quisesse nos mostrar o que a ausência da sua presença pode fazer conosco também, né? Eu consigo ver um pouco assim, às vezes, né? São seres tenebrosos. Sim, tenebrosos. Que também no juízo final serão vistos por nós. Né? Porque o juízo final será um juízo sobre toda a história das criaturas, desde o princípio. Então todos terão acesso à história toda, de todos. Esse é o juízo final, será a conclusão universal da história, da criação, desde o primeiro instante até aquele momento, que será o último, né? O fim da história. Então nós veremos o que eles eram e no que se tornaram. O Tolkien teve essa sabedoria, né, quando foi escrever a saga Senhor dos Anéis, justamente demonstrando o Sméagol e os orcs nada mais eram do que seres corrompidos. Eles eram belos em algum momento e foram se corrompendo ao ponto de se tornarem asquerosos, tenebrosos, e nem eles mesmos enxergam isso. Mas qualquer um de bom senso que ainda tem o mínimo de acesso à luz e à verdade enxerga, né? Enxerga perfeitamente. Então, assim,
nós veremos esses couros todos, esses seres celestiais no seu devido tempo, sobretudo esses que assistem o trono de Deus, porque se nós, ao irmos para a eternidade, vamos assistir o trono de Deus e ver a Deus face a face, vê-lo tal como ele é, então nós também veremos a beleza dessas criaturas. Essas criaturas, elas vão intensificar aquilo que a gente chama de bem-aventurança acidental. Bem-aventurança é o estado da alma salva e santificada. Quando você entrar no céu, então você será um bem-aventurado. A bem-aventurança essencial é Deus mesmo. E é o que é comum a todos os bem-aventurados. Se o céu fosse só Deus, já estava bom. É a bem-aventurança essencial. Só que haverá a bem-aventurança acidental, ou seja, Deus, porque nos ama, vai intensificar aquilo que não tem como intensificar mais. Então você imagina que, além da beleza de Deus, que já é suficiente para qualquer criatura, contemplar a beleza dessas criaturas. Eu fico imaginando, se criaturas materiais já nos deslumbram tanto, quando você vai a algum lugar e se encanta com uma paisagem, dependendo da paisagem. Eu lembro até hoje, são duas sensações que me marcaram muito, três sensações que me marcaram muito. A primeira vez que eu vi o mar, eu era pequeno, mas eu nunca esqueço aquela sensação de você ver aquela imensidão, a ideia, a experiência de imensidão que você tem, totalmente inédita. Aquilo é inesquecível. Depois, uma vez que eu vi as cataratas, a primeira vez que eu vi cataratas foi em Niágara, nos Estados Unidos, e depois conheci aqui em Foz do Iguaçu também. Aquela mesma sensação de grandeza e força. Força, aquela potência, né? Ímpeto. E aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, uma vez, quem vai a Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, tem ali uma Pedra do Baú, que é linda, é linda demais. Lindo. A mesma coisa, a sensação de grandeza, imponência, poder. Mas se você parar para pensar, são todas criaturas, né? O que são cataratas, mar e pedra diante do Criador? Então, não tem como imaginar, essas coisas são brincadeiras de mau gosto perto do que nós vamos sentir quando ouvirmos a Deus. Você tem noção? E isso é a palavra de Deus para nós, né, Padre? Coisas que os olhos não viram. Os olhos não viram. Eu fico imaginando também, porque assim, a gente já tá chegando no fim, mas eu queria falar isso, porque o senhor falou dessa imensidão, e às vezes a gente vive aquele momento de sentir a glória de Deus, que seja por minutos ali, em algum momento de louvor, de oração, você está em alguma adoração. Isso já aconteceu comigo e você fala assim, peraí, que é isso que está acontecendo aqui? Se eu consigo sentir isso aqui, que parece que tem mesmo um coro de anjos ali, todo mundo junto, e parece que a presença de Deus, mesmo que não seja física, que você não consegue ver, é algo que te preenche de uma forma, que te traz algo que aqui não é possível sentir, nem no ápice ali de qualquer tipo de prazer, de qualquer tipo de alegria, que a gente não consegue nem mensurar. E aí a minha cabecinha não consegue imaginar o que pode ter na eternidade diante de Deus, né? É muito grande. A gente só pode tentar imaginar. Agora, você veja, mesmo no que se refere a criaturas, essas criaturas materiais já me deixaram assim encantados. Então, imagina a sensação de nós vermos essas criaturas, de nos deparar no céu com um querubim, com o serafim. A gente já fica encantado com isso. Né? Enfim, você meio que percebe a tentativa de São João no livro do Apocalipse de tentar descrever o que ele viu. E quando você faz uma leitura orante, né, uma lexo divina com alguns textos do Apocalipse, você quase que sente o coração de São João tentando extravasar a pena da Escritura, porque aquelas palavras, por mais sublimes que sejam, são tão insuficientes para descrever. Não existe palavras para descrever, ele tenta com o máximo. Exatamente isso. Ele vai tentando.
quando ele fala, no capítulo 14, se não me falha a memória, que ele ouviu um som que não tem como ser reproduzido, né? Um canto, um coro, sons, línguas que não podem ser repetidas porque Imagina, não tem. se a gente ouve aquelas vozes maravilhosas, que a gente já fica encantado desse jeito. Imagine o coro dos anjos, né, padre? Você vê, por isso que a gente chama analogicamente, comparativamente, o dom das línguas de língua dos anjos. É uma figura de linguagem, é uma expressão para dizer o seguinte. Primeiro, quando elas são usadas no louvor, elas são uma tentativa de dizer o indizível. Então, é como se nós estivéssemos reproduzindo num coro, quando elas são ditas de maneira coletiva, né, o louvor em línguas, reproduzindo aquilo que João viu no céu. É língua, mas não tem como, não é uma língua desse mundo. Porque não é semanticamente organizada, não tem, né, morfologia e sintaxe. É uma língua e ao mesmo tempo não é. Então, o dom das línguas reproduz, claro que na sua devida proporção, essa realidade. E tem um outro aspecto da oração em línguas que tem a ver com língua dos anjos. Santo Tomás, tem um dos capítulos da Suma é língua dos anjos, está escrito. Mas é no sentido de como os anjos se comunicam. Eles entre si e eles com Deus. E aí ele vai fazendo aquela especulação teológica fantástica que só Tomás mesmo faz. Nós que somos seres corpóreos, para nos comunicar entre nós precisamos de todo um processo de elaboração. Os conceitos, eles se dão na mente. Só que como nós somos seres opacos, ou seja, eu olhando para você, eu não vejo a sua mente, eu não tenho como lê-la. Você precisa elaborar o que sai da mente por um processo mental. Ainda não, na ressurreição será possível. Mas você precisa elaborar na linguagem e você emite sons que se deslocam no ar, que vêm parar no meu ouvido e aí eu decodifico esses sons. Esse é o processo da comunicação material, humana. Os anjos são seres espirituais, são inteligências puras e, portanto, não precisam desse processo de elaboração vocal e auditiva. Então, como é que eles se comunicam? Por simples intenção. Um anjo, ao pensar, ele é um puro pensamento, né? Então, ao pensar na frente de outro, pronto, ele já comunica. Algo, em termos de comparação, como fosse uma eterna telepatia. Eles se comunicam por intenção. Só de intuir, ele já comunicou. Então, a oração em línguas, ela faz isso, né? Você tem uma intenção que você comunica diretamente, você não elabora. Você simplesmente comunica. E os sons nada mais são do que um aviso de que eu tenho uma intenção aqui sendo comunicada e que nem eu mesmo sei muito elaborar, né? Não sei pedir como convém. Paulo diz aos romanos. Pedir e às vezes até o próprio louvor, né? Não tem palavras para descrever a oração. É por intenção, ou intenção de louvar, ou intenção de pedir, é intenção pura. Então, naquele momento, eu estou me comunicando com Deus da mesma forma como os anjos se comunicam entre si e eles com Deus. Por isso, língua dos anjos. Que lindo isso. Ô padre, vamos deixar aí um recado para que nós, como seres humanos, possamos nos comunicar cada vez mais com os nossos anjos, para que eles sejam esse nosso apoio, porque eles já são, para a nossa caminhada para o céu, para a nossa luta, nossa via de santidade também. Eu realmente sou crente de que nós precisamos retomar a devoção aos santos anjos. São amigos, são forças celestiais dadas, são presentes. Quem tem o mau senso de ganhar um presente e não usar? Então vamos recorrer a ele sim, constantemente, e nós vamos ver, né, os seus efeitos, com certeza. Padre, nos dá a sua bênção então, para a gente encerrar aqui. Infelizmente já acabou o nosso tempo, é um assunto que traz aqui nossas curiosidades aguçadas e nossa curiosidade para querer ver como que é, né? Mas isso só na eternidade, né? Isso. Ou, se Deus quiser se manifestar. Se Deus der uma graça extraordinária a alguém, às vezes dá, né? Quantos relatos na vida cristã.
Exatamente. Vamos pedir a intercessão dos nossos anjos para que nos alcancem bênção de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pela intercessão dos gloriosos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael e dos nossos anjos da guarda, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre, sua bênção novamente. Deus abençoe, tamo junto. Gente, obrigada, que Deus abençoe muito vocês pela intercessão dos santos anjos. E não esquece de compartilhar essa live aí com alguém que precisa conhecer os santos anjos, conhecer quem são esses nossos amigos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês na próxima semana.